Olá a todas, sejam muito bem-vindas e que a paz seja convosco, amém? Vamos em frente e vamos conhecer algumas características a mais do fruto do Espírito hoje. Preenchida com fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, guardará tanto a Deus como aos seres humanos. Provérbio, capítulo 3, versículos 3 e 4. De acordo com a Strong's Exhaustive Concordance, uma pessoa fiel é estável e digna de confiança, consagrada, segura e verdadeira. Ser fiel significa que você sabe exatamente no que acredita e você é firme nisso. Nós precisamos ouvir as palavras de Elias, que foi diante do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvidas sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. 1 Reis, capítulo 18, 21, a parte A. Você oscila entre duas opiniões? Talvez em sua mente você está convencida de que a vida deve estar cheia de Cristo, que os seus planos devem dar lugar aos planos dele. E quanto à maneira como você vive diariamente, você sempre vive como se acreditasse que o seu maior chamado é para se apresentar como uma mulher que espera ser preenchida com as coisas de Deus? Se você for como eu, em muitos e muitos dias, você está demasiadamente cheia de si mesma, próprios planos e agenda própria, e sequer tem o menor lugar para Deus. A verdade é que Deus não habita em espaços pequenos. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Então, você está aí preenchida com fidelidade? Você é firme e digna de confiança? Você é estabelecida na fé, não apenas em sua mente, mas também em seu coração? Você vive sua vida com a absoluta certeza de que Deus pode realizar todos os seus propósitos usando você? Uma das minhas passagens favoritas da Bíblia é a saudação de Isabel a Maria, que estava grávida de Jesus. Ela diz: você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 45. Essa não é uma linda promessa? Ah, como seremos abençoadas se apenas acreditarmos que a promessa do Senhor se cumprirá, se apenas formos fiéis para acreditar e seguir. Agora vamos ouvir sobre uma nova característica do fruto, a mansidão. Aqui está uma passagem na qual eu realmente não gosto e da qual nós demos um jeito de fugir até agora. Infelizmente não podemos evitá-la mais. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados e joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza que você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e dedicado, delicado, que tem muito valor para Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Existem duas coisas que eu não gosto a respeito desse versículo. Em primeiro lugar, eu gosto de me vestir bem. E em segundo, eu adoro falar. Será que esse versículo está dizendo que eu deveria parecer uma maltrapilha e nunca mais deveria falar uma palavra sequer? Será que isso agradaria a Deus? Muitos homens e muitas mulheres de Deus, através da história da igreja, acreditaram nisso. Quando eu era criança, eu morei razoavelmente longe, 1 hora de viagem de uma comunidade amish, do sudeste da Pensilvânia. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso,
Eles são muito simples na maneira de viver e de se vestir. E quando eu digo simples, eu quero dizer muito simples. Eles ainda andam a cavalo e de charrete. Cuidam das fazendas usando cavalos e bois. Eles leem à luz de velas. Resumindo, eles abandonaram todas as facilidades modernas. Se eles se vestem com roupas pretas, brancas, básicas, e as mulheres mantêm coberta a cabeça o tempo todo. As mulheres, sem dúvida, permanecem muito quietas. É disso que essa passagem está falando? Apesar de admirar os Amish, eu ainda adoro vestir roupas roxas, vermelhas, creme e de qualquer outra cor que me der na telha. Ainda assim, eu sei que a verdadeira beleza não se encontra nessas coisas. Ela vem de dentro. Quanto mais velha eu fico, mais feliz eu fico em ouvir isso. Então, o que é essa beleza interior com a qual devemos ser preenchidas? De que se trata esse espírito dócil e tranquilo que a Bíblia recomenda? Olhemos para Jesus, que disse: "Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso." Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Está no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30. Nós precisamos ser dóceis como Jesus era. A única maneira pela qual podemos ser dóceis em nossas relações com os outros é se entrarmos em relacionamentos com um coração humilde. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2. Aqui está o modo como Andrew Murray explica isso. Porque Cristo assim humilhou-se diante de Deus, e Deus estava sempre diante dele. Ele viu que era possível se humilhar diante dos homens também. Ele foi capaz de ser servo de todos. E a sua humildade era simplesmente sua rendição a Deus, para permitir que o Pai fizesse nele o que lhe agradasse, independentemente do que os homens à sua volta pudessem dizer dele ou fazer a ele. É nesse estado de espírito e nessa disposição que a redenção de Cristo tem a sua virtude e eficácia. É para nos trazer a essa disposição que fomos feitos participantes com Cristo. Essa é a verdadeira autonegação para a qual o nosso Salvador nos convida. A compreensão de que o ego não tem nada de bom em si, exceto como indivíduos vazios, os quais Deus precisa preencher. É também que a sua alegação de ser ou fazer qualquer coisa não seja dada por algum momento. É nisso, acima e antes de tudo, em que consiste e como é o ser com Cristo. É em ser e fazer nada por conta própria, para que assim Deus seja tudo em nós. Aqui nós encontramos a raiz e a natureza da verdadeira humildade. Nós devemos aprender com Jesus, como ele é manso e humilde de coração. Ele nos ensina onde a verdadeira humildade tem a sua ascensão e encontra a sua força no conhecimento do que é Deus quem opera tudo em todos e de que o nosso papel é nos rendermos a Ele. Um trecho retirado do livro Humilde, de Andrew Murray. Mansidão é a extrema expressão de uma realidade interna. Um coração humilde e uma vida vazia de si mesma e rendida a Deus. Então, sejam amáveis com todos. O Senhor virá. Olá mais uma vez. Vamos continuar. Tinha caído a minha transmissão, mas nós vamos continuar. Está quase no finzinho da nossa lição. Vamos lá? Porque vamos estar dando início a mais uma característica. Até parece que está sendo difícil, porque essa é uma característica bem difícil.
Mas nós precisamos ouvir sobre ela, que o Senhor possa nos ajudar. Amém? Só finalizando, o texto sobre mansidão está lá no livro de Filipenses, capítulo 4 ao 5, que diz assim: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo, Ele vem. Amém? E vamos para o próximo. A próxima característica, domínio próprio. Agora você vai entender por que até a transmissão caiu. Agora, aqui está uma seção do livro que eu deveria chamar alguém para escrever em meu nome. Não tem ninguém, vai ter que ser eu mesma. Se tem uma coisa que mais me trouxe problemas na vida, essa coisa é a falta de domínio próprio. Eu não consigo controlar a minha língua e eu digo coisas estúpidas e sem tato que ferem as pessoas e me colocam na berlinda. Será que sou eu? Eu não consigo controlar o meu apetite, então eu luto com aquele número sempre crescente na balança. Eu não consigo controlar as minhas atividades, então eu vivo em dois extremos, fazendo nada e fazendo tudo. Eu costumo dizer que eu tenho duas velocidades, coma e frenesi. Sabe aquele 880? Mais ou menos assim. Nenhuma das duas agrada a Deus. Pensando bem sobre isso, talvez eu tenha um pouco de sabedoria para compartilhar sobre o domínio próprio. Eu aprendi bastante até sobre como não ser autocontrolada. Eu sei o que não funciona, pelo menos. Tentar mudar de fora para dentro. Como me forçar a ficar calada ou tentar me forçar a ser a próxima Miss Limpeza. Só porque li um livro ou participei de um seminário. Tentar me forçar a ficar magra e esbelta só porque disse que ia fazer uma dieta dessas que estão na moda. Ou fazer aula de aeróbica. Quantas vezes prometi algumas coisas para mim mesma e não cumpri? Não é verdade? Acho que sou só eu. Tentativas externas para conseguir domínio próprio não renderão resultados em longo prazo. Você precisa mudar de dentro para fora. Não olhe para si mesma e nem para programa algum. Olhe para Deus. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. À medida que você for sendo preenchida com o Espírito Santo, cada vez mais você será preenchida com uma medida cada vez maior de domínio próprio. Eu não sei você, mas eu digo assim para Deus: pode encher. Amém? E graças a Deus. E aqui então nós encerramos essa lição. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos usar. Amém? Em nome de Jesus. Até mais.